para todos, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aos estudos filosóficos. Aqui quem está falando com vocês é o professor Sidenberg. Hoje iremos tentar falar sobre o mito e a filosofia, a importância de estudar a linguagem mitológica relacionada ao mito e a importância de estudar a linguagem filosófica relacionada à ciência, à filosofia. Desde já, agradeço a participação, a colaboração, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe aquele like para poder nos ajudar e poder fazer com que nós podemos estudarmos e levantarmos muitas possibilidades de questionamentos, de inquietações. Então, para poder entender esses argumentos partindo da linguagem filosófica, iremos primeiramente estudar uma linha do tempo, desde o nascimento dos mitos ou a mitologia grega até os nossos dias atuais. Iremos tentar analisar numa linha do tempo. Vejamos aí essa linha do tempo, onde nós podemos identificar o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Vemos aí a mitologia grega com toda a sua simbologia, a filosofia, século VI, o nascimento da filosofia, o marco zero da humanidade, o nascimento do cristianismo, é claro que aqui uma data por aproximação, estamos vendo aí, e os nossos dias atuais. Então veja a importância de estudarmos desde a mitologia, o século VI a.C., a filosofia, logo após o nascimento de uma nova era, o cristianismo, e até os dias atuais, a importância e o objetivo do estudo ou das temáticas filosóficas. Levando em consideração essa linha do tempo, vamos analisar a filosofia diante dessa sua trajetória. Vemos aí o mito, a filosofia e o nascimento da ciência. Então, foi preciso que estudasse a cultura, o mundo grego, a cultura grega, para poder identificar o nascimento da filosofia, uma superação de paradigma e para poder também entender ela como ciência. Então, diante dessa linha do tempo, dessas transições de paradigma, podemos entender aí o papel de sua importância também da linguagem mitológica, o mito, da linguagem filosófica para o nascimento desta e das demais ciências ao longo do tempo que foram surgindo. Partindo desse princípio, nós vamos analisar a etimologia da palavra mito. A palavra mito, etimologicamente falando, do grego mitos, verbo mitel, e do verbo mítio, conversar, falar algo, alguma coisa para os outros ou para outros. Então, no mito existe quem conta, quem narra. Então, quem conta, quem narra é o poeta Rapsodo, que foi escolhido pelos deuses. Narrativa de alguma coisa é o que narra, o poeta Rapsodo. E essa narrativa, uma vez contada, narrada, ela é incontestável, inquestionável, pois quem narra tem origem divina, tem uma autoridade por excelência. Então se acreditava muito nessas narrativas. Apesar de nós entendermos um pouco à frente que haverá muitas contradições em poder entender essa cultura grega nas narrativas mitológicas. Iremos destacar 3 tópicos que serão de análise importantíssimo. Iremos agora para a próxima imagem para analisar esses 3 tópicos que serão importantíssimos. Primeiro tópico, percebemos que a mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 antes da era cristã. Veja que nós estamos aí relembrando aquela linha do tempo para poder identificar essa ordem aí dessa linha do tempo. Segundo tópico, podemos dizer que na Grécia Antiga a religião era politeísta.
pois os gregos adoravam a vários deuses. Não existia escrituras sagradas, como a Bíblia para os cristãos. A respeito da mitologia grega, as principais fontes a esse respeito foram escritas por volta do século VIII a.C. Nós temos aí o Êxodo, o Teogonia e por Homero a Ilíada e a Odisseia. O terceiro tópico vai relatar muito essa dimensão da teogonia, que são tratadas a origem e história dos deuses gregos. Nas narrativas como a Ilíada e a Odisseia, são descritos grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. Então veja como a narrativa mitológica, a mitologia grega, carrega esse simbolismo, essa cultura, esses acontecimentos míticos. Vejamos a importância dessa linguagem chamada de linguagem filosófica para uma outra linguagem que vai surgir, que é a linguagem filosófica. Percebemos aí dois tipos de linguagem. Linguagem mitológica se utiliza de uma linguagem específica, que é movida por símbolos, por crença, temas sobrenaturais. Temos como exemplo aí as narrativas mitológicas. O mito de Édipo Rei, o mito de Narciso e o mito da Caixa de Pandora. Então, esses três mitos são importantes para poder a gente identificar. São exemplos de várias outras narrativas mitológicas. Diferente dessa narrativa mitológica, surge a narrativa filosófica. Está vinculada ao critério de constatação por meio de critérios racionais, lógicos e rigorosos. Exemplo disso, o surgimento do mundo de forma racional. Então, vemos aí a importância dessa linguagem mitológica, mas também a transição para a linguagem filosófica. Os primeiros filósofos, os filósofos chamados pré-socráticos, irão identificar essa nova forma de pensar a filosofia de uma forma racional. A partir desses dois questionamentos, nós temos essa possibilidade de sabermos esta diferença. Resumidamente, podemos dizer que a diferença entre mito e filosofia: mito busca explicações através de genealogias, rivalidades ou aliança entre divindades. Não há preocupação com contradições. Existe grande presença de concepções cosmológicas em suas interpretações. Isso é aquilo que é o objetivo de poder identificar os mitos ou o mito. Já a filosofia exige uma explicação coerente, racional e lógica. Explica a produção natural das coisas através da observação dos elementos naturais. Tá aí a importância dos primeiros filósofos que terão essa preocupação. Então, aqui não admite contradições. Enquanto que no mito há grandes contradições e não há uma preocupação em que haja ou que conte e contenha, já na filosofia não admite ter contradições. Então, vemos a importância da linguagem mitológica em relação aos mitos e a importância da linguagem filosófica. Então, com essa temática, com essa transição dessas duas possibilidades, desses dois campos de pesquisa, na análise, melhor dizendo, da mitologia grega e da filosofia, nós iremos, numa outra aula, traçar algumas importantes questões que já caíram em alguns vestibulares e até do Enem sobre essas duas possibilidades, esses dois tipos de conhecimento, ou o conhecimento filosófico ou o conhecimento mitológico. Mas isso vai ficar para uma outra aula só de resoluções de questões. Iremos resolver essas questões relacionadas a essas temáticas. Então, desde já, eu quero que vocês aí assinem. Vamos aí fazer esse momento importante para estudarmos, para dar a volta por cima. Insista, persista e nunca desista. Iremos vencer e iremos superar. Obrigado por assistir a aula. Juntos venceremos!